tudo bem? Estamos aqui de volta para falarmos hoje sobre as características da população mundial. Tudo bem? Bom, eu quero no primeiro momento recordar junto com vocês algumas definições que são muito importantes nessa aula introdutória, que vai ser um capítulo um tanto quanto longo, abrangendo, todos os aspectos da demografia. Todo mundo sabe então que a demografia é um estudo da população em todos os seus aspectos. Nós vamos falar de crescimento populacional, vamos falar de migrações, enfim, tem uma série de assuntos abordados que a importância maior, então, como eu disse, é relembrar alguns conceitos básicos desse estudo demográfico do nosso planeta e, lógico, focando, como sempre, o Brasil também. Tudo bem? Beleza. Primeira coisa, nós vamos relembrar aqui o que significa o crescimento populacional, que pode ser chamado de crescimento vegetativo. Olha aí, é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade observado numa certa região durante um ano. Pode ser numa cidade, num estado, numa região, num país, num continente e no mundo. Ok? Então, essa é a taxa de natalidade menos a mortalidade que vai dar o crescimento populacional. Cuidado! Mas será que só vou levar em conta nascimentos e mortes? Não. Se nós formos aprofundar esse estudo, temos que também levar em consideração a entrada e a saída de habitantes de certo local. Aí sim o estudo ficaria perfeito, porque se eu levar em conta apenas nascimentos e mortes, irá faltar o acréscimo ou decréscimo se a população recebe mais ou sai mais pessoas no período de um ano de um país, por exemplo. Tudo bem? Então, para ser completo esse crescimento, esse estudo do crescimento demográfico, também devemos levar em conta as pessoas que entram no país para viver e as que saem do país como emigrantes. E lembrando que também até na gramática aí pode haver uma confusãozinha. Olha só, emigrar é sair com letra E, emigrar. Imigrar é entrar no país. Então, um brasileiro que vai viver nos Estados Unidos, lá vivem mais de 1 milhão de brasileiros, o que ele é? Emigrante ou imigrante? Depende da referência. Tudo bem? Para os Estados Unidos, ele é um imigrante, visto que ele entrou no país. Tudo bem? Para o Brasil, ele é um emigrante, uma vez que ele saiu do nosso país para tentar uma vida melhor num país desenvolvido. Então, essas características a gente tem que mostrar para vocês, porque às vezes causa uma certa confusão. Lembrando que nós temos que analisar também, no estudo populacional, um outro conceito que é muito importante, o de densidade demográfica. A densidade demográfica é dada de acordo com a área. Nós estamos falando de uma população relativa vivendo em certa área, ou seja, é o número de habitantes por quilômetro quadrado de um país. Pode ser também de uma região como aqui o Centro-Oeste, de um estado como Goiás. Legal? Tá? Essa é a densidade demográfica. E aí nós vamos lembrar, já pegando esse gancho aí, que a densidade demográfica em alguns locais, o número de habitantes por quilômetro quadrado, é muito grande, principalmente na Ásia.
Ah, mas a Ásia é o continente com maior extensão territorial, certo? Mas algumas partes da Ásia têm uma elevadíssima, densidade demográfica. É o caso de partes da China, a Índia, o Sudeste Asiático, o próprio Japão, tá? Que tem uma densidade demográfica muito grande. Lembramos também a Europa. A Europa é muito povoada, ok? E aqui no Brasil o destaque é a região Sudeste, especialmente o chamado Eixo Rio-São Paulo. Afinal de contas, numa área que equivale a aproximadamente 1% do território nacional, vivem 23% da população. É uma área muito povoada. Tudo bem? Povoada, então, mais ou menos de acordo com a densidade demográfica, certo? E o país, o Brasil, é um país densamente povoado? Não. A nossa densidade demográfica gira na faixa de 25 habitantes por quilômetro quadrado, porque o Brasil é um território que é muito extenso. Nós somos o 5º país do mundo em extensão territorial, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, certo? Isso significa que, ao pegar a população brasileira, que é grande, 210 milhões de habitantes, que coincidentemente é o 5º país também mais populoso, que eu já falo, dividindo vai dar um número relativamente baixo, porque afinal de contas, quando se fala de áreas densamente povoadas, nós estamos falando com países com 200, 300 habitantes por quilômetro quadrado. O Brasil tem 25 aproximadamente, beleza? Então isso significa que o país é pouco povoado, principalmente na região norte, onde fica a Amazônia. Aqui no centro-oeste também a densidade demográfica é baixa. Tudo bem? E o que significa quando a gente fala que um país é muito populoso? Aí o estudo se resume aos números absolutos e não mais números relativos, como eu falei agora. Números relativos à área, que é a densidade demográfica. Beleza? Então nós estamos falando de países que têm uma população muito grande em números. O primeiro país do mundo, o mais populoso, é a China, com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. É o país mais populoso do mundo. Cuidado, que ele não é o país mais povoado do mundo. Se a gente pegar o país que tem a maior densidade demográfica do mundo, seria Mônaco. Afinal de contas, o território é muito pequenininho e lá dá em torno de 20 mil habitantes por quilômetro quadrado. Mas é uma cidade-estado, uma cidade inclusive pequena. Tudo bem? Em segundo lugar, o mais populoso, nós temos a Índia, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. A Índia é muito populosa, muito povoada também, e se continuar com esse ritmo de crescimento demográfico, provavelmente até o final da década, a Índia ultrapassará a população da China, tá? Porque a China teve uma política ao longo das últimas décadas de um rígido controle de natalidade, que iremos ver depois. Então, é o segundo país mais populoso do mundo, tá? Beleza, olha só. Terceiro lugar, Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos da América vivem aproximadamente 330 milhões de habitantes. Dos países desenvolvidos é o mais populoso. Lembrando que a China e a Índia são considerados países emergentes, né, pessoal? Beleza, subdesenvolvido, porém industrializado, com grande crescimento econômico nos últimos tempos, aquela coisa toda. Bom, em quarto lugar vem um país pouco conhecido, que é a Indonésia, que tem mais de 230 milhões de habitantes. A Indonésia tem uma característica marcante também, quanto à população, viu, pessoal? Nós estamos falando do país com o maior número de adeptos da religião muçulmana, ou seja, o maior número de islâmicos do planeta está na Indonésia.
Beleza? Em quinto lugar vem o Brasil, com aproximadamente 210 milhões de habitantes. Só que o Brasil já está caminhando para uma estabilidade. Ou seja, o Brasil não vai ter um grande crescimento populacional devido às características que vem acontecendo na nossa sociedade. Ok? Então eu fiquei com esses 5 primeiros países mais populosos. E cuidado para não confundir com países muito povoados. Tá? Uma coisa é povoado, outra é populoso. Certo? Nessa introdução, temos que lembrar também que a gente fala das taxas de fertilidade de mulheres no mundo, por países. Lembrando que quando a gente fala de altas taxas de fertilidade, normalmente nós estamos associando as mulheres que vivem nos países mais pobres do planeta, especialmente as que têm as maiores taxas de fertilidade ao longo da sua vida na África subsaariana. Países como Níger, Chad, onde as mulheres, em média, têm 7 filhos. Ou seja, é um número altíssimo comparando com outras partes do mundo, onde as mulheres têm, em média, 1 filho, principalmente na Europa. Essa é a taxa de fertilidade por mulher, que também é outra coisa muito importante que nós temos que relembrar. Beleza? Outra coisa, tem uma diferença muito grande entre povo e nação. Quando se fala do povo brasileiro, nós estamos falando da população que vive aqui no país, mesmo aqueles imigrantes. Ah, mas ele faz parte do povo brasileiro? Sim, lógico que faz. A partir do momento em que ele foi aceito, ele pode até ter ganhado já a sua cidadania e ele compõe a população brasileira. Pensa, por exemplo, nos Estados Unidos. Aproximadamente 20% da população que vive nos Estados Unidos, nós estamos falando aí na faixa de mais de 60 milhões de pessoas, né? Como eu disse, os Estados Unidos têm 330 milhões de habitantes, não nasceram nos Estados Unidos, certo? Dá aproximadamente, como eu disse aí, 1/5 da população, mas eles compõem o povo que vive nos Estados Unidos, o povo estadunidense, certo? Ou americano, né? Fica sempre essa coisa aí, americano, estadunidense, mas tudo bem, entenderam? Tem países onde existem pessoas que vivem no local, que é com cidadania, muitos deles, ou seja, residentes permanentes, que eles equivalem a mais de 80% da população e não nasceram no país. Podemos citar, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos, onde está aquela famosíssima cidade de Dubai, que é um dos Emirados, né? São 7 Emirados no total. Olha só, apenas 15% da população que vive no país nasceu nesse país, nos Emirados Árabes. 85% das pessoas vieram de outras partes do mundo, principalmente dos países islâmicos mais pobres ali vizinhos da Ásia, como Bangladesh, Paquistão e Índia. Tudo bem, pessoal? Mas como eles já estão fixados lá, como são residentes, como eles já vivem e muitos têm cidadania, eles fazem parte do povo dos Emirados Árabes, Emirados Árabes Unidos. Entenderam? E um conceito que às vezes pega muito é o conceito de nação. Aí já é um pouco diferente. Por quê? Porque nação entende-se que seja um conjunto de pessoas que vive numa sociedade e que tem muitas coisas em comum, especialmente a sua cultura e história. Aí realmente muda, embora cause confusão. Tá? Veja bem, quantas nações vivem, por exemplo, em Israel? Ora, se você pegar as pessoas que vivem no Estado israelense, nós temos 2 nações distintas, bem diferentes uma das outras. Nós vamos destacar, por exemplo, os hebreus, que normalmente chamamos de judeus. A cultura deles, o idioma, a religião, os hábitos alimentares,
são totalmente diferentes de uma minoria que vive dentro do Estado, dentro do país, dentro das fronteiras, que são os árabes, que nós chamamos de palestinos. Então, um é judeu, religiosamente falando, o israelense. O outro é muçulmano. Um fala a língua hebraica, o outro fala o árabe. Então, são bem diferentes essas nações. Então, em muitos países do planeta, existem várias nações. Então, a nação é um conceito que vai levar a se estudar a cultura desse povo e o que eles têm em semelhança ao longo do tempo, na história. Entenderam? No caso do Brasil, que é um dos países, talvez, mais homogêneos nesse sentido, o sentido de nação, nós temos realmente um país ímpar quando a gente estuda o mundo. Porque aqui, de norte a sul, leste a oeste, fala-se o português, o que é muito raro para um país com essas dimensões continentais. Óbvio que algumas colocações usuais do dia a dia de uma região para outra na linguagem são diferenciadas, mas todos os brasileiros falam português. Agora, tem exceções? Tem. Nós temos que nos referir às comunidades indígenas, principalmente aquelas que vivem isoladas na Amazônia. Ora, a língua deles, no dia a dia e tal, não é o português. Tudo bem? Mas é uma população muito pequena em comparação com os 210 milhões de habitantes. Nós temos que chamar essa atenção. Outro conceito que causa também algumas polêmicas, inclusive entre os próprios estudiosos de antropologia, etc., é o conceito de etnia. Ora, etnia, em muitos casos, é aceito como o conceito também muito semelhante ao de nação. Mas espera aí, quando a gente fala de etnia, é um termo que nos últimos tempos substituiu raça. Porque se entende que raça só existe uma, a raça humana. Agora, existem diferenciações de ancestralidade, que reflete principalmente na cor da pele das pessoas. Então, a etnia, nesse caso, ela se encaixa para se falar de, no caso brasileiro, de descendentes de europeus, os brancos, de descendentes de africanos, os negros, de descendente dos indígenas, né? Que aí nós temos o país mais miscigenado do mundo. Etnia, então, nesse caso, chamando a atenção, está ligado a um conceito de ancestralidade. Tudo bem? Está mais ligado a uma árvore genealógica. Então é isso, causa polêmica, porque muitos vão colocar etnia muito, assim, parecidíssimo, praticamente igual ao conceito de nação. Mas é isso aí, pessoal. Vamos explorar mais esses assuntos na sequência. Essa foi a introdução de população mundial. Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar depois. Um abraço para todos. Tchau, tchau.